o Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Vamos todos juntos recitar isso com fé? Fui moço e agora sou velho, mas nem a sua descendência. Amém? Você crê nisso? O homem que disse isso, a Bíblia declara que ele viveu farto de dias, né? O rei Davi. O homem viveu farto de dias. A Bíblia mostra ele realmente numa velhice mesmo, morreu farto de dias, a Bíblia declara. Então, meu irmão, mas ele diz: eu fui moço e agora nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isto é profundo demais. Isto é exatamente o que Deus faz na vida daqueles que nele esperam, que nele confiam. Como já desde lá de Êxodo, o Senhor vai dizer que visita a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração, mas faz misericórdia a milhares daqueles que o amam. Isso já está descrito há muitos tempos já passados, e essa afirmativa já é uma realidade. Agora, examinando o texto e o contexto bíblico, ele diz: nunca vi desamparado o justo, nunca vi. Agora, a Bíblia mostra que Deus prova quem? O ímpio. Não, Deus não prova o ímpio. Deus não está nem aí para o ímpio. O que Deus está aí para o ímpio é estendendo a sua misericórdia e longanimidade, para que ele não se perca, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus vai dando chances e oportunidades, até certo ponto. Agora, a quem Deus prova? É o justo. Não é o justo que é provado? É o justo que é provado. Porque a Bíblia diz: assim como o ouro é provado no fogo, assim sois vós. Quando disse Jeremias: desce à casa do oleiro. Olha lá, o oleiro fez um vaso, não ficou bom, faz de novo. Não ficou bom, faz de novo. Aí o Senhor diz assim: assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor prova, ou seja, o Senhor quebra o vaso e faz de novo, quebra o vaso e faz de novo, até ficar do jeitinho que Ele quer. Mas com quem Deus faz isso? Com aquele que é vaso. É vaso. E quem é o vaso? Não é o justo? Não é isso que a simbologia nos mostra, a simbologia bíblica, que nós somos vasos na mão do Senhor? E Paulo diz assim: temos este grande tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, que somos nós. Você gosta de ser um vaso de barro, sim ou não? A excelência do poder é de quem? A glória e a honra é toda do Senhor, mas Ele conta com os vasos de barro que somos nós. Então, esse contexto, e ainda diz, né? Nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Está falando de algo natural, pão. Né? Ou seja, nunca havia descendência de um justo desamparada, tendo fome, jogado nas sarjetas da vida. Por quê? Porque Deus estende uma misericórdia de uma maneira muito especial sobre a vida daqueles que são descendência de justos. Isso é uma realidade tremenda. Isto é uma realidade tremenda, gloriosíssima. Isto é uma realidade para aqueles que têm fé descansarem. Agora, aqui o que vemos, uma promessa de abençoar uma descendência. Meu irmão, e aí que nós queremos entrar? Que tipo de patrimônio nós temos procurado edificar? E que tipo de herança nós temos procurado deixar? Nós temos que edificar um patrimônio de fé e deixar uma herança de fé, uma herança espiritual. As pessoas estão muito preocupadas com muitas coisas, mas a grande realidade é que uma só é importante: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
Quem busca a justiça é porque é o quê? Justo. E é este que busca a justiça que o salmista Davi diz, não vi desamparado. Quem? O justo. Então, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas? Serão acrescentadas. Você crê nisso? Ou você tem mais buscado o ouro e a prata? Pedro chegou diante lá daquele coxo, a porta formosa do templo, e disse o quê? Olha, eu sou milionário, eu resolvo o teu problema. Foi isso que ele disse? O que ele disse? Não tenho prata e não tenho ouro, mas eu resolvo o teu problema. Isto que é um patrimônio de fé, meu irmão. Você pode dizer nessa noite, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sou a fonte de Deus na terra para matar a sede dos sedentos. Isso é glorioso, meu irmão. O Deus que não conta com ouro e com prata, ele diz, ó, meu é o ouro, meu é a prata. Mas Deus tem tudo. Ele criou tudo isso, mas ele não precisa de nada disso. O que Deus procura é um coração quebrantado e contrito. É aí que Deus quer aninhar o seu espírito. Corações de fé, corações destemidos, corações confiantes, corações com conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento, e como perece terrivelmente. É escravizado por não conhecer a verdade. Nós vemos que lá esse patrimônio de fé faz um efeito tremendo lá em 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. A mulher diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Morreu, o homem já morreu. Aí ela continua, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quer dizer, não era o bastante o que ela tinha. Naturalmente, os credores vieram, levariam os filhos dela como escravos. Isso era uma lei que existia em Israel. Não tem como pagar? Vai os filhos como escravos servir por um determinado número de anos. Conforme a dívida, até a mulher seria escrava. E por aí ia. Então, essa mulher, vendo essa situação terrível, ela faz um apelo ao patrimônio de fé deixado pelo marido dela. Meu irmão, não foi a casa que ela morava, não foram os bens que ela tinha, os recursos naturais e materiais que livrariam os filhos dela de serem levados como escravos. O marido desta mulher não tinha deixado uma casa para ela, não tinha deixado os filhos com canudo de faculdade, com diploma de academias. O marido não deixou essas coisas, mas deixou para eles um exemplo de fé, um patrimônio espiritual tremendo, inabalável. E ela lança a mão desse patrimônio e vai diante do profeta, que representa o próprio Deus, e diz, meu marido, teu servo morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu diz assim, é isso mesmo, o que tu tem em casa? Ah, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ou seja, em outras palavras, não tem nada. Ele falou, só tem um pouquinho de azeite? É o bastante para quem tem um patrimônio de fé. Meu irmão, o que você tem em casa? O que você tem em casa, meu irmão? Qual o teu recurso? Qual o teu desespero? Você tem um patrimônio de fé montado lá que ninguém vê, mas Deus vê. A sua vida está bem fundamentada naquilo que olhos não podem ver. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Encontrar com Deus? Um Deus invisível. Que encontro é esse com Deus invisível? É um encontro de fé tremendo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, meu irmão, o que você está preocupado para deixar para o teu filho? Para, não sei, para parentes? Tem pessoas que estão sempre preocupadas em deixar muitos bens materiais para alguém. Há pessoas que entram na igreja e a preocupação é, Senhor, eu preciso deixar uma casa para o meu filho. Senhor, eu preciso deixar uma casa para minha filha. Senhor, eu preciso deixar uma microempresa montada para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto. Senhor, eu preciso... E a pessoa é completamente cega espiritual. Meu irmão, uma pessoa que entra na igreja e só faz essas orações de sanguessuga, me dá, é completamente cega.
A Bíblia diz que é dando que se recebe. Dá a tua fé para Deus, dá a tua confiança, dá credibilização à palavra de Deus. Monte um patrimônio espiritual. Aí sim tu verás a glória de Deus. Porque Jesus disse para Marta: Marta, Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Crer, meu irmão, é patrimônio espiritual. E por aí tu vai analisando como tem mercenários pregando por aí. Como tem mentirosos, como tem um povo muito grande, iludido, enganado, que nunca verão a glória de Deus. Porque a palavra de Deus não está resumida em ouro e prata, nem nos bens da terra. Amém? Lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, há uma palavra fantástica, como toda a Bíblia é, mas dentro deste contexto, Lucas capítulo 12 diz assim, a partir do verso 13. É a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Só uma breve paradinha. Meu irmão, em algumas igrejas por aí, esse texto não pode ser lido, porque desmonta a doutrina de mentira deles todinho e abre os olhos do povo pelo conhecimento da verdade. Jesus está dizendo: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que ela possui. Jesus está mostrando que a vida de alguém é muito além daquilo que olhos podem ver. E ele continua: e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. A visão natural, a visão de morte, a visão dos que não vão herdar o reino de Deus. Estou bem, os meus celeiros foram ampliados, eu tenho bens para muitos anos. Ó, minha alma, come, bebe, folga, descansa, eu estou bem demais. Outros até dizem assim: ó, Deus me deu tudo isso, olha o tamanho do meu celeiro, ah, Deus está comigo. Eles esquecem que o dono dos reinos da terra se chama Satanás, que chegou lá no alto do monte, mostrou a glória do mundo a Jesus e disse: aí ó, tudo isso te darei se tu me adorares. E ele ainda disse: porque a mim foi entregue e eu dou a quem quiser. E Jesus não desmentiu esta palavra. Por quê? Porque os reinos do mundo estão realmente na mão do diabo. Jesus chamou o diabo de quê? O príncipe deste século, o príncipe deste mundo está julgado, ele disse. E Paulo diz que o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o quê? A luz da glória do Evangelho. Então, meu irmão, tem muito rico achando que Deus está na vida dele, mas na hora que a trombeta da morte soar para ele, vai ser triste demais. Por isso a Bíblia diz que haverá pranto, haverá ranger de dentes. E aí, seguindo aqui, Jesus diz assim: mas Deus lhe disse, depois do homem dizer tudo isso, folga, come, descansa, bebe, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmão, muita gente pode olhar as pessoas cheias de seus bens, fartas de seus bens, os mais novos veículos dessa terra, as casas mais modernas, as roupas mais finas, mas são ricos para o mundo, todavia são pobres e miseráveis, cegos e nus para com Deus, exatamente como Jesus fala numa das cartas em Apocalipse.
Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. E para uma outra igreja, Jesus diz assim, tu és pobre, mas tu és rico. Nós temos que definir, nós temos que conseguir definir o que realmente queremos deixar de patrimônio nesta terra para quando partirmos dela. Que tipo de influência nós queremos deixar na nossa geração? Hoje, meu irmão, quando algumas pessoas leem a história dos avivalistas, são impactadas tremendamente por avivalistas como Finney, por reformadores como Lutero. Quando as pessoas estudam minuciosamente a vida de Paulo, de Pedro, as pessoas são impactadas, têm a sua fé despertada por homens que disseram: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles não deixaram nem uma casinha que hoje se pudesse fazer uma peregrinação. Ah, vamos fazer uma peregrinação à casa onde Paulo morou. Não tem casa. Vamos fazer uma peregrinação na vila onde Pedro reclinou a cabeça. Não tem. Vamos fazer uma peregrinação aonde Jesus habitou, só se for no túmulo. A visão do que nós temos que deixar nessa terra. Nós temos que fazer diferença na nossa geração, deixando um grande prédio espiritual, cuja base seja a nossa própria vida com Cristo. Amém? Porque hoje as pessoas dizem assim: eu estou preparando gente de dinheiro, até dentro da igreja, né? Não, estou preparando meu filho para ser um grande homem na sociedade. Cuidado, meu irmão. O filho pode ser um grande homem na sociedade e não ter espaço no céu. Porque aqui Jesus diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A nossa filosofia, ainda que seja dizer não tenho ouro nem prata, mas dizer o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Essa é a nossa vida. O que nós temos que plantar é um patrimônio de fé, e o que nós temos para deixar é uma herança espiritual, porque nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O melhor que se pode fazer por um descendente, meu irmão, é deixar para ele a história da vida de Cristo. Porque o Espírito que paira sobre a palavra de Deus, ele pode fazer uma obra tremenda de despertamento que nós não temos condições. Vamos plantar o que é espiritual. Eis que o semeador saiu a semear. E o que ele semeou? A palavra. Jesus não veio nessa terra dar ouro e prata, mas veio dar palavra. E ele diz: a palavra que vos tenho dito é espírito e vida. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquele que tem os meus mandamentos terá vida por eles. E o povo está cego, querendo deixar para sua descendência ouro, prata, tijolo em cima de tijolo com embolso, fundamentos desta terra. Não, meu irmão, nosso reino é outro. A nossa cidade, meu irmão, não tem tijolo. A nossa cidade, meu irmão, não tem os arquitetos da terra. O artífice construtor da nossa cidade se chama Deus. Temos que plantar o que é espiritual, e temos que deixar edifícios espirituais bem plantados e visíveis para aqueles que são espirituais. Porque quem é espiritual, a tudo discerne, e de ninguém é discernido, diz o apóstolo Paulo. O que você resolveu plantar? O que você está decidido a plantar? Não, meu filho, ele tem que entrar para uma faculdade, que ele tem que estudar química, física, biologia, ele tem que fazer informática, ele tem que ser um analista de sistema, é a profissão melhor que tem, é analista de sistema, é isso e aquilo. Meu irmão, ensine tudo isso para o teu filho. Mas se você esqueceu de incluir no currículo dele o estudo bíblico, ele vai ganhar o mundo todo e vai perder a própria alma. E Jesus falou: louco, louco, você adquiriu tudo isso, você ajuntou os celeiros, você preparou tudo, olha aí, você está descansado para os anos a seguir, mas só que esta mesma noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou vai ser para quem? Não vai prestar de nada, não vai gerar nada. A tua alma é pedida nessa noite, você não vai nem desfrutar do que você preparou fisicamente, porque o espiritual é que fala mais alto.
Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, você pode não ser descendência de justo, mas nessa noite você pode decidir a ser um justo para deixar uma nova descendência de justo. A nação de Israel está aí privilegiada com uma série de coisas, não foi riscada do mapa com as guerras porque Deus pelejou pela nação de Israel. Tudo isso porque eles são descendência de um homem justíssimo chamado o quê? Abraão. E até hoje Deus sustenta a nação de Israel porque eles são descendência de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. E quando muitas vezes Deus diz assim, olha, eu ia exterminar esta nação, mas por amor ao meu servo Davi, eu não vou exterminar. Eu ia acabar com esse povo, mas pela promessa feita a Abraão, eu vou preservar um terço dele, eu vou preservar uma parte dele. E está lá uma nação até hoje, se rebelou tantas vezes, mas havia um patrimônio de fé e uma herança espiritual deixada por um homem chamado Abraão, que foi chamado amigo de Deus. O que você quer semear nessa noite? O que você quer plantar? O que você quer edificar? Qual o currículo, meu irmão? Daqui a pouco você tem os teus filhos, você tem a tua família. O que você quer deixar para a tua família? O que você quer deixar de exemplo para a tua geração? Que as pessoas passem numa rua e digam assim, aqui morou fulano de tal. Como muitos fazem, né? Passa pelas ruas aí, olha, aqui morou Rui Barbosa. Morou Rui Barbosa, e daí? E daí que morou Rui Barbosa? Ali naquela rua ali, ó, ali morou aquele ex-presidente. Coitado, ex-presidente. E daí que ele foi ex-presidente? Agora, tem homens que até hoje, quando são mencionados, meu irmão, faz a terra tremer. E ninguém diz aonde eles morou, mas diz o que eles dizem, o que eles disseram. Eles disseram, o viver é Cristo, morrer é lucro. Essa frase é tremenda. Homens que nós não temos registro exato de onde eles viveram, mas eles disseram, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmão, isso é um patrimônio. Isto é um patrimônio glorioso. Este é o patrimônio que nós temos que continuar a deixar. Nessa noite, diga assim, Senhor, a minha vida é um livro, eu entrego nos teus pés. Escreve. Não queira você escrever, meu irmão, porque sabe por quê? Você só vai pensar em escrever coisas naturais. Deixa o Espírito de Deus escrever só coisas espirituais na sua vida. Espera com paciência no Senhor e deixa Ele trabalhar no seu viver. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aquela visão, meu irmão, que muitos têm ainda, ela não pode se sustentar dentro da igreja. Se você incluir um histórico para a vida do teu filho, para a vida do teu neto, um histórico só de coisas naturais, de química, de física, de biologia, você pode simplesmente estar destruindo a vida dessa pessoa. Nós temos que incluir na vida dos nossos filhos o estudo bíblico com maior importância do que aprender matemática, química, física e biologia. Olha quantas pessoas tem ricas hoje nessa sociedade, falam vários idiomas, têm os mais belos empregos, têm os mais belos salários, mas na hora que a trombeta soar, meu irmão, para eles vai restar apenas tristeza, trevas. Mas aqueles que muitas vezes nunca tiveram chance de sentar num banco de faculdade, dirão, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, só é dito, meu irmão, pelos que têm um currículo bíblico, pelos que estão enquadrados na palavra, e para se enquadrar na palavra, tem que conhecer a palavra. Vamos lutar para deixar um patrimônio de fé, vamos lutar para deixar uma herança espiritual, vamos realmente declarar e viver que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Então nós vamos estar encerrando nessa noite, e que você, meu irmão, aprenda isso. E não deixe que o mundo arranque a visão correta da sua vida. Porque quando você tem a visão correta das coisas de Deus, a tendência
é você ser chamado de louco e de fanático. Não, peraí, você está levando isso muito a sério. Calma aí, não é bem assim. Não é bem assim. Quem vai desprezar um bom emprego? Claro, ninguém despreza um bom emprego. Mas é mais fácil, é mais lógico espiritualmente, e a verdade é essa, que nós temos que desprezar um bom emprego, mas não desprezar a direção de Deus. Amém? João Batista era um homem de Deus. Quem era João Batista? Filho de um sacerdote chamado Zacarias. Qual seria o cargo de Zacarias na sociedade? O que ia acontecer com a vida de Zacarias? Ele era sucessor do pai. Ele tinha um emprego garantido na sinagoga, um bom emprego. Ele tinha uma casa com isenção de impostos. Ele tinha um salário, um baita salário reservado. Ele tinha a reverência de todo o povo que teria que ser tributado a ele como sucessor de sacerdote. Ele tinha, meu irmão, uma coisa tremenda, visível. Mas ele deu crédito à voz de Deus, e o Espírito de Deus diz assim: vai para o deserto, às margens do Jordão. Ele trocou as boas roupas do sacerdócio pelas vestes de camelo. Ele trocou os bons pratos da sociedade, o privilégio lá de comer daqueles grandes alimentos da sociedade, para comer gafanhoto e mel silvestre. Ele trocou a cobertura da sinagoga, a sombra, a água fresca, para ficar lá às margens do Jordão, debaixo de um sol de 50 graus, clamando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu pergunto, aonde ele teria conseguido maior patrimônio do que nas margens do Jordão? Em lugar nenhum. Se ele tivesse continuado na cidade e assumido o posto lá depois do pai, ele poderia ter uma coisinha qualquer. Mas o patrimônio que ele adquiriu, o que Jesus falou a respeito dele, que dos nascidos de mulher, nenhum há maior que João Batista. Meu irmão, se ele não tivesse ido lá para o deserto, plantar aquele patrimônio de fé, aquela herança espiritual, ele não teria alcançado essa frase da boca de Jesus. Ele poderia ter ficado lá na sociedade dos judeus e simplesmente ter tido a sua vida normal e ido até a sua velhice. Não, foi para o deserto e perdeu a cabeça. Mas como que ele conquistou mais? O que ele deixou plantado mais forte? Se ele tivesse ficado com os judeus ou perdendo a cabeça como ele perdeu? Quem é espiritual sabe a resposta, e quem é carnal errou na resposta. Amém? Deus nos abençoe, nós vamos estar orando em nome de Jesus.